Olá, meu nome é Débora Rodrigues, eu sou terapeuta integrativa focada na saúde da mulher, a saúde física, mental, espiritual, energética, emocional. A mulher é um ser muito complexo, né? Tem muitas camadas aí que precisam ser cuidadas e eu faço esse olhar integral aí para ajudar no desenvolvimento e na saúde do corpo, da mente e do espírito. E hoje eu queria falar sobre o jejum, a prática do jejum, tanto a prática do jejum intermitente, quanto a prática do jejum com a intenção, né, da evolução espiritual. O que acontece, né? Por que é importante a gente fazer o jejum? O jejum é uma prática aí que acontece já há milhares de anos, ele está em todas as religiões, ele está em todos os tempos aí, grandes mestres, né, grandes figuras já passaram pelo jejum e nos ensinaram que o jejum é importante, como o próprio Jesus Cristo, nosso grande mestre Jesus. Na época do Antigo Testamento fala-se muito sobre os ensinamentos de Moisés, Pitágoras, Platão, Sócrates, grandes filósofos também praticavam o jejum. Então o jejum ele é muito importante, tanto para a nossa parte física, ele tem muitos benefícios para o nosso corpo, quanto para o nosso desenvolvimento espiritual. E por que ele é tão importante? Então assim, eu vou falar primeiro os benefícios para o nosso corpo físico, ok? Hoje em dia se fala muito do jejum intermitente, eu acho que é a prática mais tranquila de se fazer jejum hoje, para nós, né, para as pessoas mais que vivem mais no mundo moderno, na correria do dia a dia. O jejum intermitente ele é bastante legal, bastante importante. Por quê? Ele é um jejum que ele é tranquilo de se fazer assim, você pode fazer, por exemplo, um dia sim, um dia não, você não precisa fazer ele por vários dias seguidos, né, como várias práticas espirituais ensinam, depois eu vou falar. Então você pode fazer, ele é intermitente justamente por isso, você faz por um período, por outro período você come. Então eu acho que o mais legal, assim, existem várias formas de fazer o jejum intermitente também, mas para mim o que tem funcionado é fazer o jejum dia sim, dia não, né? E determinadas horas do dia, você também não precisa fazer o dia todo. Eu consigo fazer até mais ou menos 18 horas tranquilamente, ainda estou me esforçando para chegar nas 24 horas, então, por exemplo, quem faz de 24 horas come um dia, no outro não come, tá? Mas assim, fazendo de 18 horas já tá ótimo. E tem gente que consegue fazer de 10 horas, de 12 horas, 14 horas, é um processo, tá? Para quem tá começando agora é muito importante começar devagar, começar aos poucos. E isso também quer dizer, é muito importante falar que para as pessoas que já estão saudáveis, já têm os hábitos de vida, hábitos alimentares saudáveis, já tá com o corpo ali acostumado, né, com ausência de comida ou com comida da maneira certa. Quem come já de uma maneira saudável tá com o corpo nutrido, tem os nutrientes lá nas células bonitinhos que vão fazer todo o trabalho ali necessário de desintoxicação e de manutenção da energia do corpo. Então o corpo precisa estar bem nutrido para fazer jejum. Então assim, quem tem algum problema de saúde, algum problema metabólico, algum distúrbio, algum desequilíbrio, é legal fazer o jejum sim, porque ele ajuda a recuperar praticamente todos os desequilíbrios do corpo, mas sempre com acompanhamento médico, sempre com acompanhamento de um profissional. Se você já tem algum desequilíbrio, por exemplo, se você tem obesidade, se você tem diabetes, se você tem hipertensão, o jejum pode ajudar sim, mas não faça nunca sozinho, faça sempre com acompanhamento de algum profissional, um terapeuta, um nutrólogo, um nutricionista, um médico, um endócrino. Vai, né, procura um profissional para fazer esse acompanhamento com você, para você não ter nenhum problema, né, de piorar o seu estado, porque quando a gente não faz direitinho e a gente está com o corpo muito desequilibrado, corre o risco de piorar o estado físico, tá? Mas enfim, assim, por que o jejum intermitente ele tem seus benefícios? Eu vou explicar mais ou menos. Por exemplo, o que acontece quando a gente ingere muito pão, muito macarrão, muito doce, né, muito açúcar. Todos os carboidratos e açúcares que a gente ingere no nosso corpo, ele vai virar o quê? Vai virar glicose, tá? Quando ele vira glicose dentro do nosso corpo, a gente tem um hormônio liberado pelo pâncreas chamado insulina. Esse hormônio, a função principal dele é fazer uma organização ali
da glicose. Então ele vai lá, ele tá lá, ele funciona, vamos imaginar que ele é um soldadinho, ele tá lá na porta lá da entrada das células, na membrana das células, e aí ele tá lá selecionando o quanto de glicose vai entrar em cada célula. Essa glicose que entra nas células é o que? O nosso combustível, nos dá energia para a gente poder fazer as nossas atividades do dia a dia. Então ele é importante? É importante, é muito importante. O carboidrato, né? Os açúcares não são tão importantes assim, mas assim, carboidratos não simples, carboidrato de farinha branca, mas carboidratos complexos são muito importantes para nós, para a manutenção da nossa energia, para a gente conseguir fazer as nossas coisas. Mas enfim, o nosso soldadinho lá, que é a insulina, tá lá organizando a entrada da glicose nas células, né? Que essa glicose vai nos dar energia. Só que quando a gente come muita massa, muito pão, muito macarrão, muita pizza, muito doce, muito hambúrguer, a gente vai ingerindo muito carboidrato que vira glicose e a insulina não dá conta de organizar tudo isso. É muita glicose querendo entrar na célula. Sabe aqueles filmes lá que tem aquelas barreiras que todo mundo quer entrar de uma vez para se salvar do fim do mundo e você tem que selecionar ali? A insulina meio que faz esse papel e tem uma hora que ela não consegue mais. E o que acontece? Esse estoque de glicose que sobra, que não entra nas células e que a insulina não dá conta, que se chama resistência insulínica, a insulina não dá conta de lidar com tudo isso, esse excesso de glicose ele vai parar no seu fígado, que não consegue filtrar o suficiente e fazer todo o seu trabalho metabólico direitinho, vai acabar virando gordura. Além de tudo, ele vai começar a acelerar também os processos de inflamação do corpo, porque o corpo, quando ele não consegue lidar com as inflamações necessárias, eu vou fazer um vídeo um dia só falando sobre inflamações, que existe sim alguns processos de inflamação que é necessário para o corpo, né, para processos de cura do corpo, mas começa a ficar demais assim, de glicose e a produzir tanta a resistência insulínica que o corpo começa a fazer processos inflamatórios que ele não dá conta, tá? Então, assim, falei tudo isso por quê? Porque, por exemplo, o jejum é muito importante para isso. Você dá períodos de descanso para o seu corpo, né? Você dá um período de repouso para o seu corpo sem ingerir nada, para ele queimar esse excesso de glicose e queimar o tanto de glicose que ele precisa das células como energia. Então, quando o seu corpo está em repouso, você não precisou se alimentar por um período de tempo, não ingeriu, né, esse excesso de glicose, a insulina está lá trabalhando bonitinha, conseguiu selecionar tudo e você está queimando energia, você queimou toda a glicose que você precisava queimar. O que você vai queimar depois que não entrou mais nada? O que as células vai procurar para queimar, para continuar te dando energia para você viver? Você precisa de energia 24 horas do seu dia, todos os dias da sua vida. O que as células vão procurar para te dar energia? As células vão lá nas gorduras, então ela vai começar a queimar gordura como forma de combustível para te dar essa energia. Então já tem um passo maravilhoso aí, você emagrece no jejum intermitente, por quê? Porque a célula começa a queimar a gordura, em vez de ficar só lá se matando para queimar só glicose, porque você não para de ingerir. Então você queimando gordura, você emagrece. O outro fato importante é que a célula faz um processo que se chama autofagia. Eu não sei se vocês conhecem, mas esse processo de autofagia é um processo que a célula, quando ela não tem mais glicose, nem nenhum outro combustível para queimar, ela começa a fazer um processo de limpeza, um faxinão lá entre elas mesmas, entre as células mesmo. Sabe quando você está sem grana? Você já passou por isso? Você está sem dinheiro? Aí você começa a querer cavucar na tua casa, fazer um faxinão para tentar caçar coisa para vender e fazer uma graninha extra para poder ganhar mesmo seu dinheirinho? Então é mais ou menos isso que a célula faz. Ela vai lá, ela faz um faxinão, tira o que ela não usa, tira o que não presta, tira o que é tóxico, o que está sujo, o que está velho, faz uma limpeza e usa isso para queimar energia, para te dar a energia que você precisa para continuar vivendo. Não é muito maravilhoso? Eu acho incrível, eu acho muito maravilhoso. Então, assim, quando você deixa de comer e a célula começa a queimar outras fontes de energia que não só o carboidrato que você ingere, ela começa a fazer essa autofagia, que é esse processo de limpeza. E esse processo de limpeza é o quê? É a desintoxicação do seu corpo. É o processo que ela varre até células cancerosas, radicais livres. Então ajuda muito contra o envelhecimento. Então o jejum te ajuda até a ficar mais jovem. Não é maravilhoso?
Então é isso, assim, o jejum intermitente, ele ajuda muito em processos metabólicos, né, distúrbios metabólicos, como a resistência insulínica, ajuda muito a prevenir contra o envelhecimento, ajuda a emagrecer, ajuda a desintoxicar, ajuda em um monte de coisas aí. E, como eu disse, né, a prática do jejum intermitente, geralmente o pessoal faz dia sim, dia não, ou do jeito que achar melhor. Existem várias maneiras de fazer o jejum intermitente, mas é bom sempre fazer com acompanhamento, é bom sempre começar a fazer quem já tem um histórico aí de hábitos saudáveis e sabendo que o corpo está bem nutrido, porque você não vai comer, a sua célula vai buscar vai fazer todo esse processo aí de autofagia, vai buscar queimar de gordura, mas para isso ela também precisa ter saúde no seu processo metabólico, na sua produção de minerais, ele precisa estar bem nutrido com minerais, vitaminas e enzimas que vão vão ajudar, né, as células do seu corpo a fazer toda essa faxina, a fazer todo esse processo. Então ele precisa estar bem nutrido em primeiro lugar, ok? E então nunca comece a fazer jejum se você é daquelas que come de 2 em 2 horas e come só besteira e come muito doce. Primeiro você tem que fazer uma reeducação alimentar, equilibrar um pouquinho o seu corpo, já fazer um processo de desinflamação aí, de desintoxicação, né? Eu sou terapeuta ortomolecular, então eu passo um protocolo bem legal de desintoxicação para dar já uma bela de uma desinflamada no corpo primeiro, para depois começar com o processo do jejum, ok? E aí, falando também de como tá tudo muito ligado, né? Corpo, mente e espírito. Bati aqui o pé. Como tá tudo muito ligado, corpo, mente e espírito, eu queria falar também um pouquinho do processo do jejum para o nosso energético, o nosso espiritual, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, né? Quem procura saúde, bem-estar, qualidade de vida, sabe, né? Eu acho que todo mundo aqui já sabe que não é só a saúde do corpo, né? A gente precisa ter uma saúde mental, uma saúde emocional. Então, como eu expliquei na parte do jejum intermitente, essa parte de desintoxicação do organismo, ela é muito importante para combater, né, o envelhecimento precoce, combater inflamações, intoxicações, enfim. E ela também é importante, essa parte física, né? Porque assim, quando o seu corpo perde muito tempo tendo que fazer essa digestão, essa metabolização bioquímica do seu corpo, de tudo que você ingere, ele está perdendo esse tempo, fazendo esse trabalho, ele não tem tempo, né? Eu falo sempre entre aspas, gente, porque sempre eu tento falar de uma maneira mais simples para vocês entenderem, né? Falando figurativamente, tá? Então, assim, ele não vai ter tempo de ter um gasto energético, né? Mais sutil para poder introduzir o prana, a energia vital que vai passar livremente, fluidamente pelo seu corpo, não tem como. Então, por exemplo, você passou seu final de semana lá, teve churrasco, comeu carne, linguicinha, pãozinho de alho, tomou seu chopinho, depois comeu uma sobremesa, você tá lá cheiona lá de várias coisas que seu organismo vai precisar ter um belo gasto de tempo energético para digerir. Ele vai ter tempo de usar o prana, a energia vital, para te conectar com essências superiores, com essências divinas, com frequências mais sutis? Não tem como. Ele tá lá aceleradão, tem do que lidar ali com um monte de tranqueira que você pôs para dentro para poder digerir, para poder metabolizar, enfim. Então, assim, não tem como, gente, não tem como. Se você quer ter essa frequência, né, mais sutil, ter vibrações mais sutis, vibrações mais altas energeticamente falando, se você quer estar com seus chakras harmonizados, fluindo, né, captando energia do prana, energia universal, e fazendo ela realmente fluir pelo seu corpo, o seu corpo precisa estar leve e apto, né, para receber tudo isso sem ter que estar doidão lá fazendo o processo metabólico de 10 milhões de tranqueiras que você come, entendeu? Então, assim, o jejum simplesmente é isso. Você precisa estar com o seu corpo mais leve, né, ajudar o seu metabolismo, né, ele precisa estar com tempo e com energia para fazer para usar com uma coisa um pouco melhor, um pouco mais
mais útil, vamos dizer assim, ok? Então tem essa parte bioquímica mesmo, que o jejum ele vai ajudar muito, né? Se você tá mais leve, se você não tá, se o seu corpo não tá tendo esse gasto de tempo, esse gasto energético tentando metabolizar e digerir um monte de coisa ruim que você ingeriu, ele está com mais tempo e com mais energia para fazer fluir a energia universal do prana, né? A energia vital para estar fazendo ela fluir equilibradamente pelo seu corpo. É por isso que, por exemplo, em processos como o Reiki, né? Quem dá curso de Reiki, quem faz o curso de Reiki, quem faz o Reiki, né? Quem faz a prática do Reiki, os terapeutas, por exemplo, eles precisam ficar sem comer carne, por exemplo, né? Eles têm todo um processo também, por quê? Eles estão fazendo essa canalização da energia universal para fazer a transmissão da energia universal para outra pessoa, né? Então eles precisam estar com o corpo leve, com as entradas de energia, né? A gente tem algumas anteninhas que funcionam como entradas de energia, como por exemplo nos chakras mesmo, como por exemplo a glândula pineal. Então você precisa estar com esses canais abertos para você conseguir canalizar essa energia e para você conseguir transmitir. Então o jejum funciona também muito bem para isso, tá? Fora essa parte bioquímica mesmo do processo metabólico, de digestão e tal, o jejum também é muito importante para a parte comportamental e emocional. Porque a gente tem um apego muito grande com a comida, né? A gente come desenfreadamente, mesmo sem ter fome, mesmo sem a gente precisar daquilo. A gente come por quê? Por questões emocionais. Muita ansiedade, depressão. Então a gente come demais porque a gente está alegre demais, porque a gente está triste demais, porque a gente está ansioso demais. A gente vai lá toda hora, ataca a geladeira, simplesmente por questões emocionais e comportamentais. E às vezes até um comportamento herdado da família. Vira uma coisa até natural, né? O pai passa pro filho lá. Gente, casa de ferreiro, espeto de pau, né? O meu marido, ele é totalmente, ele só come tranqueiro, ele gosta de comer tranqueiro o dia inteiro. E ele é daqueles que almoça e come bem, porque eu forço, né, um pouquinho, eu fico lá pentelhando para comer salada, comer legumes, comer arroz, feijão, enfim. Mas ele come menos, ele tem a capacidade de comer menos, para poder, acho que sobrar um espaço na barriga para ir lá e depois comer tranqueira. Então aí ele vai depois e come um salgadinho, ele vai depois e come um doce, entendeu? Então assim, sem necessidade, porque ele já está abastecido do que ele precisa de nutriente. E ele está passando esse hábito pro meu filho. E às vezes eu brigo muito com ele, eu falo, não quero, né? Eu quero ensinar o que é certo pro menino. Meu filho tem 6 anos, e às vezes ele faz isso, ai mamãe, já tô cheio, mas passa 2 minutos, ele tá indo lá procurar salgadinho para comer. Então, assim, cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Eu não posso brigar com meu marido, ele já é maior de idade, vacinado, mas, assim, tem as questões com meu filho que eu ainda discuto em casa. Então, assim, para vocês entenderem como que é o ser humano, né? Como que as pessoas estão hoje em dia. A pessoa já comeu, já está bem nutrida, já levou todos os nutrientes necessários para o corpo. Depois, o que vai lá é só o quê? É emocional. Aquilo lá é um comportamento herdado, é questão comportamental e emocional mesmo, não está comendo mais para se nutrir. Então o jejum, ele ajuda nisso, nesse desapego emocional com a comida. Você com o praticar, né, do jejum, com o tempo, você começa a entender que a comida nada mais é do que uma matéria-prima que você precisa, porque você também é uma matéria-prima aqui na Terra, mas ela é uma matéria que vai levar substâncias que você precisa de nutrientes para o seu corpo. Então, o seu corpo precisa de minerais, de enzimas, de vitaminas, ele precisa de algumas substâncias para funcionar, né? O processo enzimático, o processo metabólico do corpo. Precisa disso, tá? Mas é só isso. Ponto, acabou. Claro, a gente tem que ter prazer ao comer, mas a gente pode ter prazer comendo fruta, comendo legumes, comendo verdura, comendo comida viva, comida de verdade, né? Eu amo a Bela Gil por causa disso, porque ela faz coisas maravilhosas, a gente vê, né, que são coisas gostosas, que dá prazer em comer e são coisas saudáveis, então é possível, gente. Então o jejum também funciona para isso, né? Para trabalhar esse processo de desapego com a comida, né? E espiritualmente falando é isso, assim, você
quando você pratica o jejum, o seu corpo ele fica mais sutil, né? Você começa a vibrar numa matéria mais sutil e você começa a abrir seus canais energéticos para trabalhar energeticamente de uma forma mais sutil. Você consegue abrir portais, né? É muito complexo falar sobre isso agora, não tem como explicar direitinho, mas você consegue acessar portais dimensionais mesmo, que você não conseguiria se você estiver muito carregada de comida e metabolicamente, nananana, igual eu já falei, entendeu? Então assim, você consegue estar vibrando numa energia mais sutil, você consegue acessar energias mais sutis, você consegue acessar melhor a sua essência divina, você consegue se conectar melhor com a sua centelha, né? E consegue entrar com a presença do eu sou. Então você trabalha cada vez menos no ego e você trabalha cada vez mais na sua verdadeira essência, do eu sou. Eu sou com letra maiúscula, que é a partinha lá que você é de Deus. Os grandes mestres conseguiam fazer jejum por 21 dias, 40 dias. Eu ainda não consegui fazer nem de um dia direito, eu vou ser muito sincera, eu ainda tô também nesse caminho. Eu sou terapeuta, mas eu também estou no meu processo de evolução como todo mundo, mas eu estou me esforçando para isso e eu quero cada vez mais conseguir. O processo de meditação, exercícios, né, que conectam a gente ali, corpo, mente e espírito, como a yoga, o Tai Chi Chuan, por exemplo. O processo de autoconhecimento é muito, muito, muito importante para a gente conseguir avançar nessa prática, para a gente conseguir avançar nessa caminhada aí, né? Seguir o exemplo desses grandes mestres de conseguir ficar mais dias em jejum. Porque você precisa se conhecer, você precisa conhecer os seus pontos fracos, você precisa conhecer o que você precisa desapegar. Porque o jejum, gente, ele também não é só a prática do ato de comer ou deixar de comer, né? Quando a gente pretende fazer esse jejum mesmo focando a evolução espiritual, a gente quer fazer esse jejum aí pensando no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente sente. Então a gente não deixa só de comer, a gente deixa de falar certas coisas, a gente controla o que a gente fala, a gente controla o que a gente sente, a gente controla o que a gente pensa, porque o que é tóxico não é só o que entra na boca, é o que sai também, como já dizia nosso Mestre Jesus. Então a gente tem que controlar muito isso, muito o que é tóxico, do que entra para o nosso corpo e também do que sai, que veio dos nossos pensamentos, sentimentos e palavras. Então o jejum também ele é muito importante para a nossa evolução espiritual, para a gente ter esse controle, né, do que a gente sente, do que a gente pensa, para a gente sempre tentar pensar, sentir e falar coisas boas, coisas que elevam, coisas que agregam, coisas que vão ajudar as outras pessoas. O jejum também é para isso, tá? Então a gente tem o jejum ali alimentar, junto sempre com o jejum de palavras, com o jejum de pensamentos, sempre nesse controle mesmo, pensando na evolução espiritual. Não adianta nada também a gente só fazer o jejum ali, deixar de comer e ficar pensando só besteira, e ficar pensando na vida dos outros, e ficar com julgamento, e ficar com críticas, e ficar com sentimentos ruins. Não vai adiantar, ok? Então o jejum aí é uma prática muito mais integral também do que a gente imagina. E aos pouquinhos, né, fazendo esse exercício, porque assim, a gente não é que a gente vai fazer o jejum e os pensamentos não vão vir, os sentimentos não vão vir. A gente é humana, a gente sente, não tem jeito, a gente está no planeta Terra, a gente está aqui para isso, e vão vir mesmo. Mas a prática da meditação, do autoconhecimento é justamente para isso, para a gente aprender por que está vindo certos sentimentos, por que está vindo certas emoções, certos pensamentos, e a gente aprender a lidar com eles, aprender a entender, né, por que veio e deixar ir. Então tem todo esse processo aí, que é importante, né, de autoconhecimento, para poder realmente evoluir. A evolução é isso, é entender o que a gente tem ali, lado sombra, nosso lado não virtuoso, entender, deixar vir, abraçar, conhecer e depois liberar. Aí a gente vai liberar de verdade, vai embora, não volta. Quando a gente passa por todo esse processo, traz a sombra para a luz, abraça, conhece, se assusta, fica com medo, fica com raiva, fica com vergonha, mas passa por isso, entende, deixa ir. Aí quando faz isso de verdade, não volta mais. Então esse sentimento, por exemplo,
determinado, dessa sombra determinada, veio, não vai voltar. E aí você vai fazer o quê? Você vai dar um pulinho aí, dar um salto quântico na sua expansão de consciência. Tá vendo como é tudo muito importante? E aí quando não volta mais, você evoluiu. Você não tem mais esse sentimento, você não tem mais esse pensamento. Esse jejum já funcionou, já deu um resultado. Já eliminou uma coisa tóxica que estava dentro de você, assim como vai eliminar as toxinas alimentares do seu corpo. Dá para entender como é maravilhoso? Acho que é isso, gente, por hoje, meninas. Espero que vocês gostem, que vocês entendam. E se tiver alguma dúvida, pode me escrever. Entre em contato comigo, tá bom? Um beijo e até mais.